Salve galera, tudo bem? Bom, vou resolvendo então aqui a questão de número 49 da prova da URGS de 2023. Questão boa para trabalhar, principalmente porque eu quero trazer aqui um aspecto para vocês sobre a parte de frações, caso volte a cair na prova da URGS, e principalmente porque nós temos uma playlist de frações para vocês utilizarem aí, principalmente retomarem esses conceitos que são tão importantes nas provas. Olha só, em uma escola, sabe-se que 2/5 dos estudantes gostam de praticar somente o esporte A. Isso é importante, porque naquela questão, naquela ideia de intersecção de conjuntos ou do diagrama de Venn, a gente vai ter somente A, são aqueles caras que ficam só no conjuntinho A. 1/3 dos estudantes gostam de praticar somente o esporte B. Então, ó, somente o B. Não é dentro do conjunto B e não é dentro do conjunto A, é só na parte ali exclusiva para o A, tá? E 1/6 dos estudantes gostam de praticar os esportes A e B. A fração que representa a quantidade de estudantes dessa escola que não praticam o esporte A e não praticam o esporte B, então olha só, eu quero pegar os caras que não estão nesse diagrama de Venn ali, mas nem precisaria trabalhar com isso, tá? A gente nem precisa utilizar essa ideia. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero que a gente aborde da seguinte maneira. Os estudantes que gostam de fazer somente A ali, né, exclusivamente o esporte A, eles são, pessoal, um total de 2/5. Já os estudantes que gostam de praticar somente o esporte B, eles representam 1/3. E os estudantes que gostam de praticar A e B, ou seja, a intersecção entre os conjuntos, né, como a gente está acostumado, representam 1/6 aqui. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem, então, números que estão ali no denominador que são diferentes e não vale muito a pena a gente trabalhar com esses caras, tá? A ideia é que a gente chegue em um denominador que seja comum a todos eles. Ou seja, nós vamos fazer, então, o MMC de 3, 5 e 6. Então eu vou fazer isso para achar uma fração equivalente e todos eles para que todos eles eu possa trabalhar com o mesmo total. Essa é a ideia. Então aqui eu vou dividir por 3 primeiro, vai dar 1, o 5 não dá para dividir e vai dar 2. Eu vou dividir por 2, vai dar 1, 5 e 1. E vou dividir por 5, vai dar 1, 1 e 1. E aqui nesse momento a gente chega então ao MMC, ou seja, ao menor dos múltiplos em comum a esses caras. Então eu vou trabalhar aqui com 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Tá, mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou supor que a minha escola tenha 30 alunos. Então aqui, pessoal, não necessariamente vai ser o 30. Pode ser uma fração simplificada. Poderia ser 60, por exemplo, que é um múltiplo em comum a 5, 13 e 6. Mas para resolver a questão, vou pegar o menor deles e vou trabalhar com frações equivalentes. Ou seja, no caso, se eu tenho então 30 alunos ali, eu tenho que 2/5 representa, na verdade, eu multiplico aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu multiplico 5 vezes 6, né? Então eu vou multiplicar o 2 vezes 6 também, né? E aí a gente vai ter 12/30 aqui, representam então os caras que gostam somente do esporte A. Nós temos um 1/3, que eu vou multiplicar então por 10 aqui para chegar em 30, logo eu tenho que multiplicar o 1 por 10 também, para ficar uma fração equivalente. Então, 10 sobre 30 aqui, e a última ali eu multipliquei o 6 vezes 5, então 6 vezes 5 dá 30, e 1 vezes 5 então dá o próprio 5. Ou seja, se eu utilizasse o 30 como referência ali dos alunos, eu teria 12 alunos que gostam do esporte A, 10 alunos que gostam, ou melhor, somente do A, né? 10 alunos que gostam somente do B e 5 do A e do B. Ou seja, aqui nós teremos então já utilizando
12 mais 10, 22, mais 5 daria 27. Então, o que restaria em relação ao número de alunos aqui? Sobrariam 3 dos 30, que é o mesmo que 1 sobre 10, tá? Aqui a gente trabalha com as frações, então, exatamente para tirar, né, pessoal? Letra A aqui, 1 sobre 10, mas aqui a gente trabalha com as frações exatamente para tirar essa ideia e entender melhor. Mas, só para complementar, caso nós tivéssemos aqui, por exemplo, o diagrama de Venn, né, que seria algo mais ou menos assim, ó, só para vocês verem. Se eu tivesse os conjuntos A e B aqui, nesse caso, por eu trabalhar com somente A e somente B, já iria direto 12 para cá e já iria direto 10 para cá. Eu não preciso fazer o desconto. Agora, se ele não usasse o termo somente, aí a gente teria que descontar os alunos, como vocês já devem ter feito em algum outro momento da vida. E aqui, para a intersecção A e B, no caso, iriam os 5. Por isso que dá o total. E aí, os caras que vão ser, então, aqui fora, né, os caras que não estarão aqui na contagem, é os que serão, então, vamos dizer assim, não A e não B, né? Eles estão fora dessa união, tá? Então, eles não gostam de nenhum ou de outro, e aí estariam esses 3 aqui, que daria a nossa resposta 3 do total de 30, ou seja, equivalente a 1 sobre 10. Beleza? Espero que tenham entendido essa questão. Espero que estejam gostando também das resoluções. E conto com vocês aí para dar o likezinho, se inscrever no canal e bora para a próxima questão. Valeu, beijos, fui!